Você que se prepara para concurso público, uma das formas mais eficientes é a resolução de questões. A resolução de questões é uma forma muito eficiente de você aprimorar os seus estudos. É você praticar aquilo que vai ser cobrado no dia da sua prova. E você sabia que existem técnicas que, aliadas ao conteúdo, ao seu conhecimento, pode aumentar em muito, pode aumentar consideravelmente o seu índice de acertos? Pois é, permite até que você acerte questões sem sequer saber exatamente a resposta. Claro que a técnica isoladamente ela não vai resolver sua vida, mas a técnica de solução de questões aliada ao conteúdo, ao conhecimento do conteúdo que você vai obter por meio do estudo, vai fazer você chegar à sua aprovação. Para não ficar só na teoria, eu vou colocar em prática isso aqui para a gente ver como é que funciona. Uma questão aqui de um concurso delegado de polícia lá de Goiás, que envolve a organização do Ministério Público. Olha só. À luz da Constituição Federal, assinale a opção correta a respeito do Ministério Público. Claro que você tem que saber, no mínimo aqui, né? O mínimo você tem que saber é a letra da Constituição, direito constitucional positivo. Aquilo que a Constituição descreve sobre o Ministério Público, como a Constituição organiza o Ministério Público. Isso é o mínimo que você tem que saber. Olha o que diz aqui, ó. Segundo a Constituição Federal, são princípios institucionais aplicáveis ao Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional e a inamovibilidade. Essa aqui você tem que acertar. Essa aqui você tem que saber que está errada. Por quê? Porque se você vai no 127, parágrafo 1º da Constituição, você vai encontrar os princípios institucionais. E as bancas vivem fazendo isso. Elas pegam princípios institucionais e chamam de garantias e vice-versa. Pegam a garantia e diz que é um princípio institucional. Olha só, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional realmente são princípios institucionais, mas a inamovibilidade é uma garantia que a Constituição dá aos membros do Ministério Público, é uma garantia funcional. Isso é expresso na Constituição. Então, essa letra A você tem a obrigação de saber, beleza? Bora para a letra B. Foi com a Constituição Federal que a atividade do Ministério Público adquiriu o status de função essencial à justiça. Você pode pensar, opa, essa aqui envolve, né, histórico, a história da instituição, né, foge ao direito constitucional positivo. Essa aqui eu não tenho certeza. Então, não bora se preocupar com ela, não. O que é que a gente vai colocar aqui? Como eu não sei se é certo ou errado, vou botar só uma bolinha aqui ao redor da letra B. A gente não vai marcá-la, beleza? Agora, bora ver a letra C. O STF, ao tratar das competências e prerrogativas do Ministério Público, estabeleceu o entendimento de que o membro desse órgão pode presidir o inquérito policial. Claro que essa questão está errada e claro que você tem a obrigação de saber que ela está errada. Por quê? Porque, obviamente, o membro do Ministério Público ele pode até presidir o inquérito ministerial. O Ministério Público ele tem poderes investigatórios. Mas só quem preside inquérito policial é um delegado de polícia, né? Se você estuda o assunto, claro que você tem conhecimento desse conteúdo. O membro do Ministério Público ele pode até requisitar a instauração de inquérito policial, mas nunca presidir. Os inquéritos policiais são presididos por delegados de polícia, então a letra C está errada. Letra D. A Constituição Federal descreve as carreiras abrangidas pelo Ministério Público e, entre elas, elenca do Ministério Público Eleitoral. Mais uma vez, isso aqui é a letra da Constituição. Se você vai no artigo 128 da Constituição, você vai ver como a Constituição organiza o Ministério Público. Você tem o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União, por sua vez, se subdivide em Ministério Público Federal, em Ministério Público do Trabalho, em Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Lá no artigo 130 também a Constituição fala de um Ministério Público que funciona dentro do Tribunal de Contas. Não vamos se preocupar com ele agora, beleza? Não vamos nos preocupar com ele agora. Mas, obviamente, o Ministério Público Eleitoral não é uma carreira do Ministério Público. Ninguém faz prova, concurso para ser membro do Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral é uma função que o Ministério Público pode exercer, mas nunca uma carreira. Isso é a letra da Constituição, está no artigo 128. Essa aqui você tem a obrigação também de saber. Mas Mara técnica não está me ajudando nada, olha só que vai ajudar, né? Porque tudo aqui a gente tem a obrigação de saber, galera, né? Essa é a letra da Constituição. Bora para a letra E. A exigência constitucional de que o chefe do Ministério Público da União, Procurador-Geral da República, pertença à carreira, significa que ele, para o exercício do cargo, pode pertencer tanto ao Ministério Público Federal quanto ao estadual. Essa aqui é mais uma que, obviamente, é errada. Olha só, é o chefe do Ministério Público da União. Faz algum sentido, galera, ele pertencer ao Ministério Público Estadual? Claro que não. Quando a Constituição fala que ele tem que pertencer à carreira, é a carreira do Ministério Público da
União. Claro que o PGR, o Procurador-Geral da República, não pode pertencer ao Ministério Público Estadual, então ele pertence ao MPU, né? E por tradição, ele é sempre escolhido dentre membros do Ministério Público Federal, mas a Constituição fala dentre membros do MPU. Perceberam? Você sabia a letra B, que a letra B estava certa ou errada? Você não sabia, mas você acertou a questão. A letra B é a que está correta. Você consegue acertar sem nem conhecer esse histórico aqui do Ministério Público, porque essa é uma das técnicas mais seguras para você resolver questão de prova, a técnica da exclusão. Normalmente, em provas de múltipla escolha, você tem 5 assertivas, A, B, C, D, E. Quando você tem certeza de 4, galera, com certeza que sobrar, você vai saber se ela está certa ou está errada, né? É uma técnica simples, mas se bem utilizada, ela faz você acertar muitas e muitas questões em prova, como é o caso aqui. Você acertou, você nem conhecia a letra B, você precisava conhecer apenas 4 alternativas. Então a gente tem que afastar aquela ideia de que a gente tem que saber tudo para passar. Não, a gente tem que ter uma boa base de conhecimento, a gente tem que ter, claro, tem que se esforçar, exige-se que você tenha o seu foco, que você tenha aquele conhecimento horizontal, mas é imprescindível você conhecer as técnicas de resolução de questões para que você possa melhorar o seu desempenho. No caso aqui, né, apenas a título de curiosidade, realmente é com a Constituição Federal de 88 que o Ministério Público ele foi promovido, entre aspas, à categoria de função essencial. Antes, ele fazia parte, né, do Poder Executivo. Ele era sempre tratado junto com o Poder Executivo. Então fica aí a informação, fica aí a técnica de resolução de questões. Mais na frente eu vou passar outras dicas para vocês. Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo foi útil para você, espero que você curta, espero que você comente, espero que você compartilhe. Isso é muito útil aqui para fazer nosso canal crescer, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e a gente se fala.